Tito capítulo 2, capítulo 2, verso 14. Eu vou aproveitar que é um texto bem conhecido, que nós ouvimos bastante. Sobretudo eu, desde a minha infância, tenho escutado bastante esse versículo. Está em Tito capítulo 2, verso 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Tito capítulo 2, verso 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós. Estamos falando de Jesus Cristo, né? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Amém. Pode assentar e alegrar no Senhor com as palmas bem forte. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 1 fala da missão muito séria de Tito, de levantar alguns cargos e colocar algumas coisas em ordem na igreja de Creta, na região da Grécia. Capítulo 1 fala da responsabilidade do presbitério. O que significa o presbitério? É uma função administrativa, não deixa de ser, mas é uma função ministerial também, não deixa de ser, mas é uma função espiritual muito gloriosa. E não tem nenhum presbítero aqui hoje, e não tinha nenhum presbítero na quinta-feira passada. Então a gente só vai dizendo mais ou menos assim: Deus, manda mais, Deus, Deus. Só que hoje aqui a palavra não é para presbítero necessariamente. A palavra hoje é dirigida a 4 grupos de pessoas. São os irmãos idosos, as irmãs idosas, as irmãs mais novas e aos servos. Eu falei 4, acrescenta mais uns 5, e aos jovens também. Tito, ele recebe a incumbência de ensinar essas pessoas, porque a igreja, ela não pode ser categorizada, ou dividida, ou estratificada por faixa etária. É claro que eu acredito na validade de métodos para ensinar de uma forma mais didática o evangelho para criança, o evangelho para adolescente, para jovem, para adulto e para idoso. Eu acredito na boa vontade de se elaborar métodos para atender essas faixas etárias. Mas eu entendo particularmente que a Bíblia, ela não faz discriminação etária, ela não faz separação etária, porque o evangelho para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso, o evangelho que leva para o céu é um só. Mas como existia todos, ou toda essa faixa etária, e agora falando de servos ou profissionais, trabalhadores, de uma classe diferente, então é distribuída uma orientação que Tito tem que repassar. E Tito está falando, e não adianta olhar para mim, meu nome é Tito, mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando tudo porque Paulo falou. E se Paulo falou, vocês conhecem o Paulo, não é só porque ele é bravo, vocês conhecem o Paulo, e não é só porque ele é inteligente, e não é só porque ele era fariseu, e não é só porque Jesus apareceu para ele, onde o constituiu como um apóstolo, até mais famoso do que o próprio Matias, e é conhecido como o fundador do cristianismo. Não é só por isso, é porque Deus mandou ele falar, então vocês escutam. É mais ou menos isso que Tito, certamente nas suas introduções, tinha que falar para os cretenses. Mas vamos lá, capítulo 2, verso 1, vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã
doutrina. Paulo mandando Tito: Tito, é o seguinte, eu sei que você é jovem, eu sei que você é novo, mas é o seguinte, você vai falar tudo o que convém à sã doutrina. Ou seja, você vai falar o que é conveniente, sim, o que é conveniente, mas não é o que é conveniente para o gosto popular. Você não vai falar o que é conveniente pelo que é agradável aos ouvidos. Você vai falar o que é conveniente à sã doutrina. Ou seja, você não vai pregar para arrancar aplausos, você não vai pregar por popularidade, você não vai pregar para ganhar presente, você não vai pregar para ser benquisto ou para ser ovacionado. Você vai pregar obedecendo o que eu estou te mandando fazer, porque não somente eu estou mandando fazer, você está cuidando da igreja, você está colocando tudo em ordem, então você tem um compromisso. Você tem um compromisso fundamental, antes de ser um compromisso comigo, apóstolo Paulo, que estou te mandando, você tem um compromisso com a sã doutrina do Senhor. É isso que o capítulo 2, versículo 1 está dizendo que é a missão de Tito. Você acha fácil essa missão? Eu não acho. Eu não acho, porque os cretenses eram pessoas que tinham espírito crítico. Não só porque a palavra cretense começa com CR e vai associar a crítica, mas eles tinham conhecimento do epicurismo, do estoicismo, tinham conhecimento da filosofia platônica, da filosofia aristotélica, enfim, Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso e tantos outros grandes filósofos da Grécia existiram naquela região de Atenas, naquela região do período helenístico, do período áureo da filosofia. Então eram pessoas que liam e gostavam de ler e comentar o que eles liam. Mas ele tinha uma preocupação, e a preocupação dele não era rebater somente através do discurso. Corinto era uma cidade grega, Corinto. E Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: a minha pregação não consistiu em persuasão através de palavras e nem demonstração de sabedoria, mas através do poder do Espírito Santo. Então Tito tinha uma responsabilidade parecida. Por que Deus operar? Por que Deus fazer milagre? Por que Deus expulsar demônios? Por que Deus fazer isso ou Deus fazer aquilo? Por quê? Para a consolidação doutrinária. Sabe o que é a consolidação doutrinária? Para o povo entender a vontade de Deus, para o povo andar em santidade, andar em santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E quando se fala de doutrina, às vezes a gente pensa assim: doutrina, meu Deus, lá vem chumbo grosso. Sabe o que significa doutrina? A doutrina vem de um radical, doute, de um radical doute. E você conhece alguém que é doute? Nefrologista é doute. Um professor de história é doute. Um grande professor acadêmico de nutrição é um doute. Doutor. O que é doutrina? O que é doutor? Aquele que é versado para ensinar. O que é doutrina? Ensinamento. Então Tito tinha uma missão. Qual que é a missão? Viver só pregando contra o pecado, viver pregando sobre os costumes do povo, mudando o costume deles, tentando judaizar o costume deles. Não, não é só isso. É tudo isso e muito mais. Doutrina. Quando se fala doutrina, às vezes nós pensamos que doutrina é só o estudo das vestes. Quando se fala de doutrina, parece que doutrina é só o estudo de combate à televisão. Não é. Doutrina é tudo isso, mas é muito mais. Doutrina tem que falar doutrina da salvação, doutrina dos dons, doutrina da regeneração, doutrina do novo nascimento, doutrina da trindade, doutrina de Deus. Tem vários conceitos que vão englobar e funcionar como sendo o conceito de doutrina. Usos e costumes são doutrinas também. Eu sei que talvez alguém olhe para mim e pense assim: e tu gosta de falar sobre isso? Gosto mesmo, não vou negar. Mas doutrina não é só isso. Doutrina não é só isso. Paracletologia, por exemplo, doutrina do Espírito Santo, doutrina extraordinária, maravilhosa, e tem que ser falado. O que é doutrina? Ensinamento. Tito tinha uma incumbência.
ensinar. Ensinar. Dá um glória a Deus aí. Não é verdade? O trabalho de Tito era esse: ensinar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que sã doutrina? O que é alguma coisa sã? Isenta de doença. O que é alguma coisa sã? Isenta de defeito. O que é alguma coisa sã? Alguma coisa que é sadia, alguma coisa que não é enferma. Existe a doutrina sã. Doutrina sã. Mas existe doutrina de demônios. E existe doutrina de homens. Então o que é a doutrina sã? É uma doutrina sadia, fundamentada em alguma coisa que traria essa salubridade. Qual que é uma doutrina que traz salubridade? Qual que é? A doutrina fundamentada naquilo que traz saúde. O que traz saúde? É a Bíblia Sagrada que traz saúde. Glória a Deus, aleluia. Por que traz saúde? Você sabe o que nós seres humanos somos? Muitos podem dizer nós somos o que nós fazemos. Não é só isso. Nós somos o que nós comemos também. Nós somos o que nós comemos. Se você comer só alguma coisa salgada, você vai prejudicar seus rins. Você come alguma coisa muito gordurosa, você vai prejudicar teu intestino, você vai prejudicar várias partes do teu corpo. Você é o que você come. Então, se você não come a palavra de Deus, você pode morrer por inanição. Igual se você não comer um alimento, você pode morrer de fome. Se você não comer a Bíblia Sagrada, não se alimentar, você vai morrer espiritualmente. Só tem um detalhe com a Bíblia. A Bíblia, além de matar a tua fome espiritual, ela te dá saúde espiritual. E é aqui que existe a sã doutrina, porque tem saúde doutrinária aqui na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Na Bíblia tem saúde espiritual. Certo, irmãos? Vamos lá então para os conselhos. Vamos lá? Por quem será? Por quem será que começa os conselhos? Por quem? Pelas crianças? Não pode. É por isso que a sociedade moderna está indo de mal a pior. É por isso que o reinado de Roboão, filho de Salomão, caiu por terra. Sabe por que o reinado de Roboão caiu por terra? Você sabe? Você sabe? Claro que você sabe. Porque ele deu ouvido aos mais jovens e ignorou a experiência dos mais velhos. Me desculpe a sinceridade, amo os jovens, tenho filhos jovens. E a energia, a força de vontade, a capacidade intelectual, o ímpeto do jovem é inquestionável. O jovem tem força, tem energia, tem vigor. O jovem tem iniciativa. O jovem é espoleta para tudo. Só que toda força precisa ter uma orientação e uma direção definida. Senão você vai gastar força, vai gastar energia à toa, na direção errada. Hoje os idosos são maltratados, são jogados nos asilos, os filhos desprezam, os netos chamando os avós, chamando o avô de você. Que vergonha! Tem que chamar o avô de senhor, tem que chamar a avó de senhora. E tem uns avô moderninho, né? Tem uns avô moderninho que só falta usar aqueles Ray-Ban, aquelas barbichas, amarrar aqueles lenços de motoqueiro de Harley Davidson e dizer: Senhor está no céu. Tem que ensinar. Tem que, cada coisa no seu lugar. Tem que, os idosos têm que ser respeitados. Tem que ser respeitados. Tem que ser os senhores idosos, as senhoras idosas. Meu, eu vou acabar falando demais aqui. Vamos ver então, vamos aos conselhos. Versículo 2. Preste atenção. Nós encontramos aqui no capítulo 2 Tito ensinando uma forma de viver para todos. Ele divide os mandamentos em 8 partes. Em 8 partes. Ele ensina aos velhos, primeiramente aos idosos, ensina às mulheres idosas, às mulheres novas, ensina aos jovens, ensina aos servos, ensina aos homens sobre a graça, ensina aos homens sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo,
e ensina aos homens sobre a redenção. Vamos começar então pelo ensinamento aos idosos. Os velhos ou idosos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Eu não posso demorar nesses itens por causa do horário, mas nós temos alguns irmãos idosos, algumas irmãs idosas aqui na igreja. E eu preciso ser sincero, que graças a Deus e a minha avó idosa, já falecida agora, nascida em 1922, logo teria seus 95, 96 anos. Graças a Deus e a insistência dela em orar por mim, Jesus fez uma obra na minha vida, na vida dos meus tios. E como eu não fui criado pela minha mãe legítima, através da oração da minha avó, que é minha mãe, que eu chamo de minha mãe também, eu evangelizei a minha mãe biológica. E pela graça de Deus, as minhas irmãs conheceram o Evangelho. Se não seguirem o Evangelho, se não seguirem a ortodoxia evangélica, é porque elas não querem, porque eu pregava direto lá na casa da minha mãe contra a televisão, contra o pecado, contra todo tipo de imundícia, até contra a bebedeira da cerveja. Tanto que hoje minhas irmãs abandonaram tudo que elas faziam que era errado. Então é muito importante nós valorizarmos as pessoas idosas. Até agora eu coloquei os irmãos idosos lá em cima, só que agora a Bíblia vai puxar vocês para baixo um pouquinho. Mas vamos lá, não tem problema. Que sejam sóbrios. O que é alguém ser sóbrio? É claro que no nosso ministério nós não temos o costume da ingestão do vinho. Nós não temos esse costume. Ingerimos o suco da videira, mas nada de fermentado, né? Então a sobriedade está relacionado à abstinência de alguma coisa alcoólica. Mas a sobriedade também está relacionado, quando a Bíblia diz ser sóbrio e vigilante, Pedro não está falando com alguém bêbado. Pedro está dizendo de sobriedade no sentido de vigilância. Então está dizendo para as irmãs e os irmãos idosos, deixa eu virar para cá também, para não dizer que eu estou falando só do lado de cá. Está falando sobre vigilância. O que é sobriedade? Sobriedade é estar sempre alerta. Eu fiquei triste, irmãos, com algo que eu presenciei no estado de Santa Catarina, quando eu fazia muitas visitas levando Santa Ceia nas casas. E daí muitos irmãos, irmãs, idosos, eu posso dizer infelizmente que nadaram tanto para morrer na praia. Desculpa a sinceridade, que Deus me livre disso e livre todos nós disso. Lutaram, e quando estavam em certa idade, começaram a se desviar dos rudimentos do princípio. E alguns acabaram, por causa disso, ficando até mentalmente perturbados. Eu falava, meu Deus, era uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, agora parece que a pessoa está perdendo a noção, xingando, falando palavrões, com idade avançada, quase que debilitado. Então, irmãos, nós não, porque agora é dirigido aos irmãos idosos. É preciso ter cuidado, que Deus me ajude a chegar à idade de ser chamado idoso, que Deus me ajude. Eu quero ter cabelos brancos, não sei se eu vou ter muito cabelo até lá, mas eu quero que Deus me abençoe nesse sentido. Então tem que ter vigilância, não somente na idade, quando você tem as suas atividades no auge, mas quando você pegar certa idade também, tem que se entender que tem que se desprender do mundo. Tem alguma pessoa que chega na idade e começa a sentir saudade de antes, sentir saudade do vigor, sentir saudade de tantas coisas de quando podia fazer. Mas eu me privei disso, me privei daquilo, e começa agora a querer ter um espírito jovem, fora de época. Não está vigiando,
tem que entender que em todo momento da nossa vida, não é só porque está com a idade, ou com a idade avançada, ou com a idade que é chamada melhor idade, não é só porque está nessa idade que Jesus pode vir para a pessoa. Jesus pode vir a qualquer momento, mas temos que entender que Jesus está para vir a qualquer momento, e nós podemos partir a qualquer momento também, todos, idosos e jovens. Então tem que vigiar, não somente quando tem vigor, ou vigiar quando é jovem, vigiar quando é adulto, mas quando está na idade, quando está idoso, tem que vigiar, porque idoso também pode perder salvação. Idoso pode perder salvação. E vocês hão de concordar comigo, os idosos, que vocês hoje enfrentam uma incompatibilidade cultural muito grande. No tempo de vocês, não era assim as coisas como são hoje. Hoje as coisas mudaram. O mundo está praticamente sem rédea e sem volante. E daí esse convívio com o filho, com o neto, e com o vizinho, e com isso e com aquilo. E daí acaba esse choque cultural. Porque quem está certo são vocês. A forma como vocês foram criados está certa. E eu aplaudo isso mesmo. E Deus conhece meu coração. Tanto que eu já comentei com a minha esposa que eu até achei já que eu nasci na época errada, porque eu não consigo me ver no mundo de hoje. Só que por causa desse choque, vocês têm que estar sempre vigilantes para vocês não perderem a bênção e não perderem a salvação. Às vezes vocês querem tentar consertar o mundo de hoje, vocês não vão conseguir. Vocês têm que vigiar para não perder a salvação de vocês, porque além de não consertar o mundo, ainda arrisca perder a tua salvação. Estou falando com toda humildade, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Cuidado, queridos irmãos, cuidado, cuidado. Que sejam sóbrios, que sejam graves. Quando está dizendo gravidade, está dizendo se manter firme como tendo uma postura de peso. Porque hoje, as fontes das ideias, das convicções são muitas. Já pensou você ter uma concepção e chega numa certa idade e você diz, olha, é o seguinte, eu descobri a roda. Eu descobri agora que o caminho do céu não é para cima, é para baixo. Não é para frente, é para trás. E alguém diz, meu Deus, o que está acontecendo? Então tem que ser constante. Que sejam prudentes. Prudência. Tem que ser prudente. Manter a prudência. Irmãos, eu sei que nós temos que ter um bom humor, ser alegres. Mas tem algumas pessoas que chegam a uma certa idade. Por exemplo, eu vou falar, eu sei que eu sou piazão, sou molecão, mas eu tenho feito muitas visitas para muitas pessoas. Que às vezes a pessoa era receosa de contar uma piada numa época, daí diz assim, parece que está tudo diferente, o que era pecado não é pecado hoje mais. Eu vou contar essa piada. Ele puxa uma piada lá daquele tempo, e daí ele contou a piada. As pessoas deram risada, talvez não era uma piada suja. Só que daí na consciência a pessoa pensa, puxa, segurei tanto tempo, agora falei isso. Quer saber de uma coisa? Se eu falar um palavrão também não vai ter problema nenhum. Quer saber? Se eu fazer uma visita em outro ministério, quando antes eu não fazia, agora eu vou fazer. Quer saber? Já que fulano me incomodou tanto tempo, pois agora eu vou pegar minha bengala, pois agora nós vamos acertar. E daí você vai num abismo puxando outro abismo. Por favor, irmãos, não me entendam mal. Não me entendam mal. É preciso ter prudência, porque idoso perde a salvação também. Estou falando sério. Dá licença daí, menino, você não tem idade para falar isso. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina prudência. Prudência. Tem que ter prudência. Que sejam sãos na fé. Tem uma irmãzinha que eu oro por ela aqui sempre. A hora que eu oro por ela, que eu coloco a mão na cabeça dela para orar, sabe quais são as palavras que ela fala? Toda vez que já tem 2 anos que eu estou aqui, eu coloco a mão na cabeça dela para orar por ela, ela só fala isso, graças a Deus, graças a Deus,
graças a... Eu vou orando por ela, ela só vai dizendo, graças a Deus. Ela pode estar passando luta, pode estar tossindo, pode estar com febre, pode ter vindo da pé na igreja, pode ter pegado uma chuva na estrada, ter pegado um vento, pode ter molhado o sapato, alguém passar na calçada e jogar água nas pernas dela, ou coisa parecida. Ela está sempre dizendo a mesma coisa, graças a Deus. Sabe o que significa isso? Ser são na fé, ter a fé sadia. Deus está dizendo para os irmãos, seja você idoso, que seja, isso serve para todos nós, mas em especial estou falando aos irmãos idosos, sejam sempre sãos na fé, porque a qualquer momento, seja para idoso, seja para jovem, Jesus vai voltar. Ele quer encontrar pessoas que tenham a fé sã, que tenham a fé, que não tenha doença nenhuma, que não tenha nenhuma fraqueza na sua convicção, que tenha a fé sadia. Glória a Deus. Sãos na fé, na caridade, no amor. Tem que ter amor. O negócio é o seguinte, eu sou idoso, você está sentado aí no meu lugar aí, sai daí, seu folgado. Eu compreendo plenamente as leis da acessibilidade e as leis de reconhecimento de benefícios. Eu reconheço. Só que tem pessoa que é perturbado, que é mal educado mesmo. E você vai fazer o quê? Daí depois que você expulsou a pessoa dali, daí você vai descer, daí você diz assim, Jesus te ama. Ah, era crente. Você entendeu? Tem que demonstrar amor. Mas o pastor não sabe. A dor nas pernas, dor nas costas, artrite, artrose ou coisa parecida. Irmãos, por favor, se até chegar a essa idade você teve amor, continua tendo amor. Continue demonstrando. Continue demonstrando amor. E paciência também. E paciência também. Porque é difícil as pessoas entenderem. Os jovens, quando chegar naquela idade, tem muitos jovens que vão pagar caro. Mas tem idosos que falam, eu não deixo barato. Ah, me incomodou, não quero nem saber. O que eu tiver na mão eu taco. Depois eu peço perdão para Deus. Depois, se sobrar tempo, eu confesso para o pastor. Se sobrar tempo, pior que nunca sobra, né? Eu não estou dizendo de Curitiba, irmãos. Acontece em Santa Catarina alguma coisa parecida assim, mas que não. Mas aqui vai um recado aqui, que é a orientação de Paulo para Tito falar para o povo. Então a gente vai falando, né? Paciência, viu? Paciência. E antes de alguém ficar bravo porque eu estou pregando, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Paciência. Obrigado, apóstolo Paulo. Obrigado, Jesus. Paciência. Todo mundo tem que ter paciência. Diga comigo, paciência. Paciência. Agora vamos lá, as mulheres idosas. Agora eu preciso olhar só para o lado de cá. Estou brincando, isso para todo mundo, mas vamos entender. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Aleluia, o pastor falou algo que eu já sou séria, já sou. Quando fala de seriedade aqui, não está dizendo seriedade com aquela fisionomia fechada, carrancuda, né? Quando fala de seriedade, está falando de prudência no comportamento. Prudência no comportamento. Seriedade, prudência no comportamento. Que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Como convém às santas, serva de Deus. Uma serva de Deus séria, ela não vai gastar nem perder seu tempo passando para frente besteira de WhatsApp. É um equipamento muito útil. Eu tenho minha tia, ela tem 60 anos, ela tem o WhatsApp. Ela falou, e aí, quando que você vai abrir um WhatsApp? Eu falei, tia, tenha dó de mim. Se eu abrir um WhatsApp, o que será da minha mente, da minha cabeça? Eu não vou conseguir atender o WhatsApp. Eu não tenho. Minha tia tem, e é útil. Ela conversa com todos. Agora entenda o seguinte, irmãos. Quando você está falando de seriedade, é para ser bem seletivo, para as pessoas entenderem, ó, nada de brincadeira comigo, que eu sou uma serva de Deus. Respeita a minha idade e respeita a minha opção. Eu escolhi ser serva de Deus e ser uma serva de Deus séria. Pastor, eu não posso ter o WhatsApp? Claro que você pode.
Mas você já vai colocar, nem que seja lá no teu perfil. Não precisa você colocar no perfil um dia que você chupar limão. Não precisa. Mas pelo menos você coloca alguma coisa que vai identificar que você é uma serva de Deus séria. Uma serva de Deus séria. Seriedade como convém às santas. Não caluniadoras. Que gostam de caluniar, que gostam de falar o que não viu. Ou de reverberar o que escutou, burburinho, fofoca, buchicho, né? Que nem lá, diz lá no Rio Grande do Sul. Ah, pastor, mas a única diversão que eu tenho, não tem novela. Eu não tenho nada, pastor. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma fofoquinha, Deus perdoa. Não pode ser caluniadora. E como coça a língua, todos nós, vamos falar aqui entre nós, não coça a língua para você passar para frente uma fofoca interessante. Só que toda fofoca interessante, ela é interessante só para o capeta, porque para nós ela nunca soma nada. Eu não consegui ficar mais gordo, e nem crescer, e nem ficar melhor de vida através de uma fofoca que eu escutei ou que eu passei para frente. Alguém aqui conseguiu? Não consegue. Então tem que se cuidar para não ser caluniadora, porque a fofoca vem com muita facilidade. Não dadas a muito vinho. Volto a dizer, no nosso ministério não há necessidade de tocar nesse assunto, mas talvez até haja, né? Deus sabe. Mestras no bem, ou seja, que saiba ensinar, que saiba dar bom conselho, que saiba dar bom conselho, para que ensine as mulheres novas. Opa, estamos entrando em outra categoria. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos. Aí as irmãs novas aí, ó, aprender a amar seus maridos, amar a seus filhos, a serem moderadas, né? Moderada em tudo, moderada nas palavras, moderada nas vestes, moderada no trato, moderada no gasto mensal, moderada, enfim. Você está vendo a responsabilidade das mais idosas? É isso mesmo. Ensinar. Alguém diz assim: ah, pastor, mas isso aí vem de berço, isso aí deve ser o marido. Mas sempre você vai ter um contato com uma irmã idosa, e ela sempre vai ter alguma coisa de Deus, se ela for uma serva de Deus, para falar para a irmã que é mais nova. Sempre ela vai ter uma experiência. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido. Ei, pastor, nem começa. Nossa, dê um sorriso para ele. É isso mesmo, isso é a palavra que está falando aqui. Sujeitos a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Já falei tudo para as irmãs mais novas, né? Agora tem uma palavra aqui para os jovens, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. O que os jovens ser moderados? É não ser escandaloso, não ser espalhafatoso. Moderado no que, pastor? Ora, moderado no que? Tem jovem que escandaliza, começa a ter no corte de cabelo, ele escandaliza. Tem jovem que é escandaloso na risada dele. Ele se sente tão bonitão que ele dá risada tão alto que todo mundo vê que ele chegou. Ele quer usar um sapato vermelho para todo mundo ver que ele não está descalço. Ele quer usar uma roupa apertada para mostrar que ele deu uma engordadinha, ou que ele está um pouquinho mais forte, logo ele está pronto para casar, ou coisa assim, né? Escandaloso. Tem que ser moderado. O que é moderado? Temperado, com bons modos. Jovem tem que ter bom modo. Ah, pastor, é que eu quero chamar a atenção. Escuta, jovem querido, pelo amor de Deus, chamar a atenção do quê? Ah, tem que chamar a atenção. Ó, escuta, existe um problema sério com o jovem. Muitas vezes a jovem, ela quer chamar atenção para casar, e às vezes o jovem quer chamar atenção para casar. Ô pastor, mas isso não é natural? É claro que é natural. Só que tem que ter muito cuidado com a forma como se chama atenção para se casar. Há jovens que apelam. Elas apelam para o corpo. Elas querem apelar. Elas querem usar aquelas roupas bem apertadinhas, aquelas roupas decotadas, saia curta. E daí anda e vai andando e vai jogando o cabelo para cá. E coitado do cabelo, a hora que está para cá, joga para cá o cabelo aqui. E daí daqui a pouco já não se conforma, já joga para cá. E daí já joga para baixo aqui e vai, né? E fazendo aquele barulhinho do salto, poc. Em outras palavras, cheguei. Daí o rapaz olhou para ela, gostou.
Ótimo. Essa é a mulher da minha vida. Só que chamou a atenção o porte físico. Chamou a atenção o decote. Chamou a atenção a saia vestida e prensada a vácuo. Daí eles têm um filho. 2, 3, 4. O que chamou a atenção foi o corpo dela. Daqui a pouco ele começa a voar. Ele começa a olhar alguém que tem o corpo igual quando ele conheceu ela. Ei, que saudade quando a gente casou. E daí começa. Você entendeu? Ele não foi atraído por um sentimento puro chamado amor. Ele foi atraído pela sensualidade. Por isso tem que ser moderado. O rapaz também casou, né? É bonitão. Daqui a pouco começa a cair tudo. Fica barrigudo aqui. E daí descobre que ele ronca. Não é verdade? Fica careca. Daí daqui a pouco... Não é assim? Irmão, tem que ser moderado. A pessoa de Deus ideal para você, você diz, o padrão de Deus eu já sei. É igual o padrão de Vinícius de Moraes, né? Os feios que me desculpem, mas beleza é fundamental. Preste atenção, seja moderado. A pessoa de Deus para você é aquela que tem coragem de cuidar de você se você envelhecer, se você ficar doente. É aquela pessoa que te ama de verdade. E é aquela pessoa que é preparada por Deus. Então se vista moderadamente, modestamente, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Deus tem preparado o teu esposo e a tua esposa para fazer você feliz e você morar no céu junto com ele. Tem coisa melhor do que isso? Moderado, com bons modos. Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá exemplo de boas obras. Um jovem tem que ter boas obras. O que é o exemplo de boas obras? Eu sou cheio do Espírito Santo, pastor. Sou jovem. Olha como eu oro com a voz alta aqui. Oh glória, aleluia. Estou sentindo, pastor. Amém, jovem. Vai lá limpar o banheiro então. Pastor, o senhor sentiu? Senti, irmão, senti de Deus. Você é jovem, cheio do Espírito Santo, vamos lá. Isso aí não é para mim. Jovem tem que ser cheio do Espírito Santo e boas obras. Limpar o banheiro é boa obra. Entregar folheto na rua, boa obra. Ajudar a passar pano na igreja, boa obra. A lâmpada está queimada ali, bonitão, jovem, com toda a saúde, todo vigor. Troca a lâmpada abençoada, é jovem, não é? Ora, não tem nenhum passarinho para dar água. Boas obras, o jovem tem que ser exemplo de boas obras. E ninguém pensa que eu estou bravo, eu sou feio mesmo, não estou bravo. Estou falando na palavra aqui, o jovem tem que ter boas obras. A palavra está dizendo aqui, tem que ter boas obras. E quando eu falo do jovem, estou falando das jovens também. Às vezes a gente vê alguns jovens, algumas jovens, que são uma bênção, mas ele já quer passar na frente da ordem das coisas. Tem que ser exemplo de boas obras. E boas obras não é você simplesmente pregar aqui para ganhar alma. Quantas almas você pensa que eu ganho para Jesus aqui no altar? Eu tenho que lutar aqui, pedir misericórdia para Deus, para ganhar algumas almas que se convertem e para segurar o rebanho. Mas quem ganha muitas almas mesmo é quem tem coragem de ir lá, pegar o urso pela barba lá, arrancar as pessoas lá na favela, arrancar almas que estão na garra de Satanás lá nos hospitais, na penitenciária. É lá que é o campo missionário. Isso que significa boas obras. Pregar o evangelho aqui é fácil. Eu quero ver ir lá fora ganhar as almas para o reino do Senhor. Isso é boas obras. Isso é boas obras. Glória a Jesus. Amém? Exemplo de boas obras. Na doutrina te mostra incorruptível. Tem que ser incorruptível na doutrina. É triste, irmãos, mas muitos jovens não querem obedecer à doutrina. Muitos irmãos, muitas irmãs jovens não querem. As jovens querem andar do jeito que querem. Muitas querem andar do padrão do mundo. Pastor, não é padrão do mundo, padrão é aeromoça. E o rapaz, não é padrão do mundo, é o padrão social, ou coisa parecida. Irmãos, por favor, jovens, por favor, me ajudem. Vocês são a próxima igreja, a próxima geração é vocês. E vocês têm vocês têm um compromisso muito sério, porque vocês são uma ponte com as próximas gerações ainda.
E agora? E agora que os mais idosos, conservadores que lutaram, guardaram, cheio do Espírito Santo, falando línguas estranhas, morto ressuscitando, demônios caindo por terra, câncer sendo curado, milagre extraordinário, milagres extraordinários. Daqui a pouco chega uma geração que não guarda a doutrina. Escuta bem, doutrina não é só costume de homem. Quando não houver mais doutrina de santificação na igreja, o Espírito Santo, ó, vai embora, meu filho. Vai embora. Fica só a liturgia, fica só o blá 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 e o lero lero, fica só a conversa mole, fica só as prédicas, fica só a homilha, fica só a cortina de fumaça. O poder de Deus que é bom, ó, acabou a doutrina, acabou a santidade, vai embora tudo junto, meu querido, não adianta. Não precisa nem eu ficar gastando muito tempo para falar sobre isso, porque vocês já sabem que é assim que funciona. Por que vocês já sabem? Porque vocês já devem ter lido a história de Israel, quando Israel abandonava a santificação. Deus, ó, tchau Israel, tchau, porque eu sou santo. Se vocês não forem santos, ó, tchau. Por isso que os jovens têm que guardar a doutrina. Ah, pastor, mas eu pensei que esse negócio de doutrina era só para as irmãs de idade. É o problema sério da chamada categorização. Se categoriza por faixa etária. Ah, evangelho para criança, evangelho para adolescente, evangelho para jovem, evangelho para adulto. Já tem um evangelho para gay. Já tem um evangelho, por exemplo, para empresário. Por aí. No Brasil, no mundo, já tem essas separações, essas categorizações. O sangue de Jesus tem poder. Na igreja pentecostal Deus Amor, nós temos liberdade para pregar que o evangelho do Senhor não faz acepção nem discriminação. O céu é um só, o caminho é um só, o jovem tem que guardar a doutrina, o idoso tem que guardar a doutrina, a criança tem que guardar a doutrina, todos têm que guardar a doutrina do Senhor. Quem dá glória a Deus? Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Está falando tudo para os jovens, jovens. Talvez seja a minoria os jovens, mas a minoria Deus decidiu pegar aqui nessa noite. Eu vou falar, vocês precisam ouvir, porque vocês já estão guardando a doutrina. Vocês vão ter mais força do Senhor ainda para permanecer guardando o que vocês já estão fazendo. Linguagem sã e irrepreensível. O que é uma linguagem sã? Palavras sadias. O que é uma palavra irrepreensível? Isenta de gírias, isenta de modismos, isenta de neologismos. O que é neologismo? Palavras criadas a partir de novela, palavras criadas a partir de seriado, palavras criadas a partir de práticas de tráfico de drogas, de banditismo ou de prostituição. Isso são linguagens sujas. Linguagem baixa. Será que a Bíblia fala de gíria? Será que a Bíblia fala em linguagem baixa? Alguém que vem me dizer que o crente é ignorante, irmãos? Que Deus me perdoe, mas tem que ir para a cadeia e ficar preso um dia lendo a Bíblia o dia inteiro. Porque a Bíblia está cheia de palavras que você precisa do dicionário para você entender o que está ali. Qual que é a finalidade disso? Deus quer de nós erudição. O que é erudição? Sabedoria. Palavra de diplomata. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não fomos chamados para falar o que o mundo orienta. Embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Pastor, Deus está falando com os jovens. Não é só com os jovens não, Deus está falando com nós todos. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. O que isso quer dizer? Que quem coloca palavrão, gírias, palavras torpes, palavras chulas, palavras... Meu Deus. Falar nisso tem que ter cuidado até como a gente relata algumas coisas. Tem vezes que você diz assim, é tal coisa que aconteceu, eu vou falar do jeito que me veio na boca para me falar, e foi assim que aconteceu mesmo, Deus sabe. Não é assim. Paulo falou assim, o que eles fazem em oculto, até o falar é torpe. Tem coisas que você nem pode nem falar. Tem coisas que você viu, aconteceu tal coisa. Ué, como é que aconteceu? Você quer ver o capeta ficar envergonhado? Ô irmã, como é que aconteceu? Conta pra mim. Ô irmão, aconteceu tal coisa.
Você viu? Conta para mim. Você só diz assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. Mas você não viu? Conta os detalhes. Fala, se você for contar os detalhes, é o que o capeta quer. Que você fale um palavrão, que você fale uma coisa suja, que você glorifique o que o capeta realizou através de alguém. Ponto, você só fala assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. Oh, esse crente é fanático. Deus lá do céu dizendo, não, esse aqui é meu crente salvo, meu crente fiel. Esse é meu crente que vigia. Esse é meu crente que não empresta a tua língua para as palavras torpes. Aleluia! Quem dá glória a Deus? Linguagem sã e irrepreensível para que o inimigo, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Ah, pastor, mas o que eu vou querer saber do diabo? O que ele vai falar de mim, o que não vai? O capeta é capeta mesmo? Ah, quem dera fosse assim. O capeta trabalha como um promotor de acusação. Se fosse assim de dizer, ah, Deus não vai dar ouvido para o capeta, Jó não teria passado o que ele passou. Pedro, por exemplo, o Satanás falou assim, oh meu Deus, já que o Senhor é o único Deus que existe mesmo, o Senhor não me deixa eu dar uma cirandada no Pedro? Uma cirandada tipo o que, capeta? Ah, eu quero cirandar ele que nem o trigo. Você sabe como é que ciranda o trigo? Você coloca o trigo na peneira e você bate, e bate, e malha, e malha, e bate, e bate. Depois você começa a peneirar aqui assim, ó. Depois que você peneirou, você dá uma chacoalhada e bate de novo, bate, daí passa. Cirandar, isso é cirandar, colocar numa ciranda, num tipo de uma peneira arredondada. Satanás pediu isso. E tem muitas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. E está lá o promotor de acusação, Satanás, com o dossiê, com toda a documentação preparada. Ele fez isso, fez aquilo. Olha a palavra dele, olha a palavra dela. Quer ser usado na palavra, mas fora do altar, o tanto de palavrão que fala, usa ele, dá o dom da palavra para ele, para você ver se um dia que ele estiver pregando não vai escapar uma palavra pesada lá no altar. Dá o dom para ele, para você ver. Deus fala, ô Satanás, você é sujo mesmo, você é derrotado. Só que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Não é questão de Deus dar ouvido ou não dar ouvido para o diabo. A questão é de nós fecharmos as brechas e arestas. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu da glória a Deus? Quem entendeu, diga aleluia. Verso 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo. Aqui a palavra servos é porque existia até escravidão. Existia quem trabalhava por alimento, quem trabalhava por roupa, e quem trabalhava num regime assim de salário, ganhando saco de sal, de arroz, de trigo, de cevada, coisa parecida. Jornaleiros, ou até quem trabalhava mesmo para viver, porque não tinha para onde ir, e para não morrer de fome por aí, trabalhava ali, já era o funcionário, era o servo, dormia, não passava fome, não passava frio, nem sede, nem nada. Tinha uma vida estável, mas tinha que trabalhar. E muitos desses se convertiam. Lá na Grécia mesmo, eram chamados cidadãos, tinham cidadania. Só que muitos se rebelavam. E daí o patrão dizia assim, o que aconteceu com você? Hoje eu sou livre. Você é livre? Como assim você é livre? Você tem que trabalhar para mim? Não, eu sou livre porque Jesus me libertou. E você fique quieto. Ah, então tá bom, você vai passar fome, sai fora da minha fazenda. Em vez dele ganhar o patrão para Cristo, ele deixava o patrão tão furioso que dava vontade de açoitar ele até matar. Não, eu sou livre. E desde agora ninguém mais me incomode, porque no meu corpo eu levo as marcas de Cristo. E você é um pagão, você é um profano. Não, eu não sou profano nem sou pagão, eu sou o teu patrão. Meu patrão é Deus. É um bom comportamento de um servo? Então Tito tem essa orientação, essa instrução. Exorta os servos a que sujeitem a seu Senhor em tudo, e agrade ele. Agradar ao Senhor. Pode notar que Senhor aqui está com letra minúscula, o S com letra minúscula. Agrade ao seu Senhor e em tudo agrade, não contradizendo. O que é contradição? É o que eu falei. Ele dizia que era cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. A hora que o senhor dele, a hora que o patrão, a hora que o latifundiário, a hora que o senhor de engenho, ou a hora que o proprietário de terras, a hora que o proprietário de terras chamava atenção por alguma coisa errada dele, tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha ensinado, ele se contradizia. Porque nós falar uma coisa é importante,
mas a gente viveu o que a gente prega, ou às vezes não precisa nem pregar, só o nosso testemunho de vida já é uma pregação extraordinária. Não se contradizendo, não defraudando, porque tinha servo, que ele era servo, trabalhava o dia inteiro, quer saber, eu sou escravo mesmo, eu vou roubar 10 quilos desse milho aqui, e se o patrão incomodar, eu trago e deixo só o sabugo jogado na porta dele. Eu sou servo, estou trabalhando, sol a sol aí. O que é defraudar? Capturar, levar ilicitamente alguma coisa que não lhe pertence. Meu Deus, pastor, acontecia entre os servos de antes? Acontecia entre os servos, acontece entre alguns brasileiros também, ué. Na política não existe? Pastor, esses políticos terríveis, irmão, esses políticos que roubam chave de fenda, que roubam alicate. Ué. Esses políticos terríveis aí. Acontece. Isso é defraudar. Cuidar. Temos que ser exemplo. Mas isso é para o servo, irmão. É aquele que presta serviço. É funcionário. É por isso que eu digo. Mesma coisa de um pastor, que ele recebe o seu salário, só que daí ele decide defraudar. Ele decide, de uma forma ou outra, se apropriar indevidamente do dinheiro da igreja. Ele está defraudando, porque ele não fez um acordo. Ele já não tem o seu soldo, considerando que ele fosse um soldado, ou ele não tem o seu salário, considerando que ele trabalhasse na seara do Senhor. E daí agora, além do salário que ele, de acordo comum, ele ganha, ele querer meter a mão aqui, arrancar dali, e contar uma história triste, porque isso, porque aquilo, e que Deus tem misericórdia, que tanta injustiça, e daí alguém levanta o dinheiro, tá aqui, irmão, vou te dar um dízimo, vou te dar uma oferta para você pegar para você aí, para te sustentar, para te apoiar. Ele já para de chorar na hora, ele até enxuga as lágrimas com a cédula, né? Isso é defraudar, porque você tem um acordo, você tem um tratado, isso funciona para você trabalhar. Você está trabalhando ali, você tem seu emprego, Deus te deu o teu emprego, você tem o teu trabalho, e daí você tem que trabalhar. Daí você vai lá, entra dentro do banheiro, tranca a porta e começa a dormir no teu horário de trabalho. Ou é o teu horário de trabalho, você faz de conta, você coloca, né, um lençol, um boneco ali, tem uma cortina, alguém pensa, como esse camarada trabalha, né? E você deixa lá, aquilo ali é um fantoche, e você não está nem, você sai para fora e deixa aquilo ali, só a sombra. Você está defraudando. Está defraudando. Se você é pago para trabalhar, tem que trabalhar, senão está defraudando. Isso serve para todo mundo, para todos nós. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Até você ser um bom funcionário no teu emprego, você está guardando a doutrina. Você viu? Você viu que doutrina não é só saia, não é só salto de sapato, não é só irmão usar shorts ou não. Doutrina é tudo, é muito amplo esse campo de doutrina, muito amplo. Até você ser um bom funcionário, você está guardando doutrina. Verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Graças a Deus, a todos os homens. Por isso que não dá para você ter ódio de muçulmano. Você não pode ser xenofóbico com relação aos chineses. Não pode existir preconceito racial com relação a africanos, nem a europeus, nem a nenhum tipo de etnia. Porque Deus tem salvação para o macumbeiro, para aquele que se prostitui, para aquele que já assassinou, para o homossexual. Deus tem um plano de salvação e Deus tem um propósito de salvação com todos os homens. Todos os homens. Ensinando-os, olha só, já que a salvação é para todos os homens, Paulo diz para Tito, ensina eles, ensinando-nos que se renunciar à impiedade e às concupiscências. O que é concupiscência? É aquele calor diabólico de pecar, é aquela sede diabólica de pecar, é aquela insistência carnal de pecar. O nome disso é concupiscência.
que eu cresci escutando que era concupiscência, mas não é concupiscência, é concupiscência. Não é nenhum tipo de ciência nem artes também, é concupiscência. O nome desse calor exagerado, é a tentação, é Deus que tem a misericórdia, que é, quando eu vi eu já fiz, é um impulso, é um ímpeto, é um instinto. Não, instinto, quem tem é animal. Você é uma nova criatura em Cristo, e os que estão em Cristo, nova criatura é. Não é verdade? Então dá uma segurada aí. Em nome de Jesus, pastor, mas eu não consigo. Então se enche do Espírito Santo que Ele te ajuda. Quem dá um glória a Deus aí? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século. Pastor, então entendi. Nós estamos livres, porque a palavra está dizendo neste presente século, é no século que Paulo viveu. Calma lá, porque a palavra século aqui, na tradução original do grego, é cosmos. E a palavra cosmos significa mundo. Então vivamos neste presente mundo, não é só para o tempo de Paulo, é para o tempo de Paulo e para o tempo de agora também. Vivamos neste presente século. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Não posso falar mais sobre isso, não tem mais tempo. Verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança. Qual que é a bem-aventurada esperança? A salvação, o arrebatamento da igreja e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar o aparecimento de Cristo. Quem está esperando Jesus voltar aí? Amém? O qual se deu a si mesmo por nós. Esse versículo é maravilhoso, como todos os outros, mas é lindo demais. O qual se deu, estamos falando de Cristo aqui. O qual se deu a si mesmo por nós. Diga assim, por nós. Para nos remir de toda iniquidade. Olha a finalidade que Jesus se deu por nós, para nos remir da iniquidade. Então quando nós voltamos a praticar a iniquidade, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. É por isso que Ele se deu por nós, para nos remir da iniquidade e nos purificar. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O que é um povo especial? O que é alguma coisa especial? Alguma coisa diferente, alguma coisa particular, alguma coisa que chama atenção, alguma coisa que é separada, alguma coisa que não é comum, alguma coisa que é destacável, alguma coisa que é louvável, é alguma coisa que alguém olha e, se não cuidar, tem até inveja, porque é especial, é de uma espécie superior. Vem de espécie, mas de uma espécie superior, é especial. Então entenda o seguinte: você que é cheio do Espírito Santo, você que está buscando a tua salvação, você que está em Cristo, ainda que o mundo julgue, ainda que o mundo venha te rotular que você é um crente coitadinho, um crente analfabeto, um crente ignorante de pai e mãe, um crente, talvez até te chamam de arcaico, medieval, antiquado, ultrapassado, obsoleto, pelo amor de Deus, não precisa bater no peito para se orgulhar, não faça isso, mas dentro do teu coração, de uma forma introspectiva, coloque uma coisa na tua cabeça: você é especial, você é especial, você é especial, especial, especial. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga para o teu irmão aí que ele é especial, vai. Diga para a mãe também. Fala, irmã, você é especial, minha querida. Fala, irmão, você é especial, meu querido. Louvado seja Deus. Pode falar, porque você não está mentindo, a Bíblia está dizendo aqui agora. Aleluias. Um povo especial, zeloso de boas obras, que zela pelas boas obras, que cuida para fazer boas obras. E Paulo finaliza dizendo para Tito, que eu já finalizei aqui também, já acabei. Olha o que Paulo fala para Tito. Fala disso. Disso o quê? De toda a lista que nós vimos para cima. Fala disso, Tito. Fala disso. E vou dizer mais uma coisa, exorta ainda. Vai lendo aí, vai lendo aí. Fala disso. E exorta. O que é exortar? Exortar é ensinar com veemência. Exorta. E repreende com toda a autoridade. Glória a Deus.
Repreende com toda a autoridade. Tito pode dizer: mas de quem vem a autoridade para me repreender? O Espírito Santo vai colocar a autoridade na tua boca, Tito. Pode repreender, que é o Espírito Santo quem está te ensinando, quem está te orientando, quem está te dando sabedoria e poder. Ou seja, repreende com autoridade, porque o Espírito Santo está assinando embaixo. O que você está falando não é de você, Tito, é Deus que está falando para mim. Eu estou passando para você. Pode falar, porque se você não falar, Deus vai cobrar de você, viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem crê que Tito falou isso que Paulo mandou? Quem crê? Eu creio. Senão Paulo ia escrever também a mesma coisa que ele falou: latoeiro, o Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Paulo poderia dizer assim: eu preparei uma carta tão elaborada para o abençoado do Tito, só que ele não teve coragem de pregar. Ele se bancou como um calça frouxa, arranquei ele de lá e botei o Timóteo para falar, porque o Timóteo falava. Paulo não precisou falar isso porque Tito falou. Tito falou. Dá glória a Deus. E daí na hora que de repente acontece, os irmãos idosos, as irmãs idosas, os jovens, os servos, as mulheres novas, podia ver o Tito, ele pregou e falou, e daí dá uma olhada, vê na Bíblia aí, dá uma olhadinha na Bíblia aí, lá no final, no versículo 15, dá uma olhadinha lá, bem no final mesmo. E daí eles podiam olhar para Tito e dizer: o que ele está falando aí? O que ele está pensando aí? Para ninguém ratear mesmo, Paulo ainda escreveu no final lá: e ninguém te despreza. Você entendeu? Você pode dar um glória a Deus aí? E ninguém te despreze ainda. Oh glória, fiquem de pé por favor. Quem crê que Deus falou contigo hoje, diga glória a Deus.